Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para conhecer e aprofundar as razões de nossa esperança, as razões de nossa fé. É absolutamente imprescindível que nós tenhamos uma boa formação católica para que possamos testemunhar com convicção e segurança a nossa fé diante dos desafios do mundo atual. Esse é o objetivo do projeto de evangelização no coração da Igreja. Ajude-nos a evangelizar, compartilhe os nossos vídeos. Certamente você já deve ter ouvido falar sobre a reforma protestante ocorrida no século XVI e sobre um de seus principais teóricos, o monge agostiniano alemão chamado Martinho Lutero. Há uma grande confusão hoje em dia no que diz respeito à figura de Lutero. E convém deixar claro que, do ponto de vista da teologia dogmática e da doutrina da Igreja, ele foi responsável não por uma reforma, mas por uma verdadeira revolução. Isto é, uma mudança total dos fundamentos da fé católica. Tampouco seria realista afirmar que sua intenção tenha sido apenas a de lutar contra alguns abusos no uso das indulgências ou contra os pecados da Igreja da Renascença. Abusos e pecados sempre existiram, não só durante o Renascimento, mas ainda nos dias de hoje. Constituímos a Santa Igreja em virtude da graça de Deus e dos sacramentos, mas todos os homens pertencentes a ela são pecadores. Todos precisam de perdão, de arrependimento e de penitência. Diferentemente do grande reformador da Igreja, São Francisco de Assis, que viveu nos séculos XII e início do século XIII, Martinho Lutero negou verdades fundamentais da fé. Ele negou a autoridade, a tradição, o magistério eclesiástico, a igreja orgânica, visível e hierárquica. Mas, resumidamente, qual era a doutrina de Lutero? Martinho Lutero não queria relacionar salvação com boas obras. Para ele, a salvação não vinha de nenhuma obra boa, mas tão somente da fé. Então veja que a sua doutrina fundamentava-se nesta frase da Bíblia: o justo vive da fé, conforme Romanos capítulo 1, versículo 17. Foi aí que ele encontrou alívio para a sua alma conturbada. Segundo a sua doutrina, a salvação é obra exclusiva de Deus. Inútil, portanto, seria o homem fazer alguma coisa para ser salvo, pois suas obras não lhe dão nenhum merecimento. Somos salvos pelos merecimentos de Jesus. Para Lutero, o homem nunca é justificado internamente. É como se Deus fechasse os olhos para os nossos pecados. O ser humano é sempre mau, até mesmo quando procura fazer o bem. No processo de salvação, o homem tem uma só coisa a fazer: crer e confiar em Deus. E a única fonte de fé é a Bíblia. Por isso Lutero rejeitou a tradição da Igreja. Para nós católicos, a salvação vem realmente de Deus, mas o ser humano não fica passivo como a pedra que é colhida pela pá carregadeira. A salvação é como uma corda que desce do alto, a qual o homem se agarra, ajudado pela graça de Deus. Deus quer a colaboração do homem. Vale a pena lembrar aqui o pensamento de Santo Agostinho, o grande doutor da graça de Deus. Deus qui creavit te sine te, non salvabit te sine te. Traduzindo, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. O Senhor nos dá a graça da salvação, mas quer que a busquemos, sobretudo através do nosso testemunho de vida. Para nós católicos, a Bíblia é a palavra de Deus que nos chama à fé, mas o Senhor nos fala também pela Igreja, que é o seu corpo místico. A palavra escrita e a palavra falada se completam. O Evangelho, antes de ser escrito, ele foi anunciado de viva voz pela Igreja e já possuía a força de salvação. Mas não podemos ficar só com a Bíblia e desprezar a Igreja, pois foi à Igreja que Jesus confiou a missão divina de fazer a sua salvação chegar a todos os povos até o fim do mundo, conforme Mateus 28, dos versículos 16 a 20.
Sabemos também que a fé precisa ser testemunhada por meio das boas obras. A Bíblia Sagrada diz: a fé sem obras é morta em si mesma, conforme Tiago capítulo 2, versículo 17 e 2, versículo 26. Diz ainda: de que aproveitará, irmãos, alguém falar que tem fé se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Portanto, as duas coisas são necessárias: a fé e as obras. Permaneçamos no coração da igreja. Tudo por Jesus, nada sem Maria.